Ok. Gente, hoje nós vamos fazer uma prova, vamos treinar mais, tá? Vamos fazer a prova do Colégio Militar de Salvador, 2016-2017, ok? Nós vamos fazer juntos essa prova, tá? Então, eu vou ler o texto e nós vamos marcar as questões, ok? Vamos. Ei, Ulisses, pega a ponteira para a mãe, por favor. Pega a ponteira, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. A ponteira do vizinho. Fazendo caridade. Tá aí na bolsa do Mickey. Da Minnie, né? Valeu. Galerinha, vocês estão me ouvindo? Me ouvindo bem? Acabei de colocar o fone aqui. Então, vamos lá. Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer essa prova. Colégio Militar de Salvador, 2016-2017, ok? Então, vamos lá. Ó, texto 1. Caça ao mosquito. Uma casa sem dengue. Caça ao mosquito. Uma casa sem dengue. Gente, eu estou compartilhando a tela. Sim? Aparece para mim. Obrigada, Arthur. Aparece para mim aí, Júlia, Giovana, obrigada, Yasmin, tá? Então vamos prestar atenção. Nesta casa moram os irmãos Ana, Marcos, Armandinho, que só tem 8 meses. Também moram aqui a mãe, uma mulher bonita e simpática que trabalha muito cuidando da casa e dos filhos. O pai, que às vezes não é tão simpático, quando dá bronca, por exemplo, e o vô Inácio. Esse sim, o vovô mais alegre e companheiro que existe por aqui. Hoje, o Armandinho amanheceu com um febrão muito vermelho, chorando. Dona Luísa, a vizinha, disse: dá um comprimido para a febre, ele não pode ficar assim. Mas o vô Inácio falou bem calmo: Alice, minha filha, faz ele tomar água e dar um banho morno, quase frio. Agasalha o menino e vamos para o posto de saúde, porque, se for dengue, a gente não pode dar remédio sem falar com o médico. No posto, a médica pediu alguns exames e deu um antitérmico seguro ao Armandinho enquanto esperava os resultados. A doutora explicou que, no caso, os antitérmicos seguros são de pirona ou paracetamol e alertou para não usar AAS, ácido acetil salicílico. As crianças olhavam tudo com respeito. Ali ninguém estava para brincadeira. E a mãe tinha pedido para eles se comportarem. Vô, a gente pode ir até o jardim? Vovô sorriu e saiu com eles para o jardim. Vô, o que o Amandinho tem? Ele tem dengue? A gente ainda não sabe, mas pode ser. A gente, vovô, nesta tarde cuidaremos de Armandinho. O que é dengue? Eu não sei muito bem, mas é uma doença que se pega quando um mosquito pica a gente. Mas a gente pode perguntar para a médica quando ela chamar outra vez. A doutora Mariângela chamou e a mãe entrou com o bebê para saber o resultado dos exames. O Armandinho já estava menos vermelho e mais tranquilo. Seu Inácio ficou com os netos, mas andava de lá para cá. Quando a mãe saiu, disse que o bebê estava com dengue e que a doutora tinha dado uma receita e um livro. O livrinho colorido chamou a atenção das crianças. Mãe, deixa eu ver. Mãe, deixa eu ver. A mãe entregou o livro para o avô e foi resolver o caso da receita.
Olhem, aqui está tudo explicadinho sobre a dengue, o que se deve fazer para evitar, o que se deve fazer quando adoece. Não parece difícil. Em casa vamos fazer, em casa vamos começar a fazer tudo, nós três. Este é o mosquitinho que transmite a dengue. Ele é menor que um pernilongo, tem um corpo cheio de pintinhas. Ele até que é bonitinho, mas a picada dele causa febre e náusea. A gente precisa saber como ele chegou aqui, porque o Armandinho foi picado. Lendo aqui no livro, acho que precisamos acabar com a água parada, empoçada, que é a melhor amiga do mosquito. O mosquito deposita os ovos em água limpa e parada. Mesmo que a água seque, se os ovinhos não forem removidos, eles podem esperar até um ano, que, chegando a chuva ou outra água, eles se desenvolvem e formem outros mosquitos bonitinhos e perigosos. Vamos caçar todos os lugares em que o mosquito pode depositar os ovos, começando pelo quintal. No muro da varanda, Dona Alice tem os vasos com flores cheirosas e coloridas, das quais ela cuida com carinho. Melhor não mexer nos vasos da mamãe, ela tem o maior ciúme das plantas. Mas aqui diz que os pratinhos devem ser bem lavados. Depois é só encher de areia, assim a água não empoça. Quando o esquadrão da limpeza foi consultar a mamãe, ela fez cara de brava e veio até a varanda. Mas tudo estava tão limpo e arrumado, mamãe sorriu. Que beleza, pai, nem reconheci. Todo mundo falava ao mesmo tempo, querendo explicar os comos e os porquês da limpeza, e a mãe entendeu que aquele trabalhão era para proteger a família e evitar que outros fossem picados pelo mosquito. E concordou com a areia nos pratinhos. Em alguns vasos com bromélias, por exemplo, as crianças balançaram com cuidado as folhas para tirar a água. Onde sobrou água, pingaram uma gota de cloro ou de água sanitária em cada pocinha. Todos estavam aliviados. Armandinho já estava melhor, mamava e ria como sempre. Marcos chamava o irmão de fofo, Ana de desdentado. Ele era fofo e não tinha dentes. Vamos lá. Antitérmico é um remédio que combate a elevação da temperatura corporal. Dipirona é analgésico e antipirético. Antipirético serve para febre, tá? Paracetamol é analgésico. Ácido acetil salicílico, analgésico e antipirético. Então, vamos às questões, ok? Vamos lá. Os itens 1 e 2 referem-se ao trecho abaixo. Vamos lá, todo mundo prestando atenção, hein? Também moram aqui a mãe, uma mulher bonita e simpática que trabalha muito cuidando da casa e dos filhos. O pai, que às vezes não é tão simpático quando dá bronca, por exemplo, e o vô Inácio, esse sim, o vovô mais alegre e companheiro que existe por aqui. A expressão destacada às vezes, no contexto, significa que o pai, vamos lá, gente, começar a resolver. Todo mundo com caderno e caneta na mão. Vocês não vão copiar a pergunta. Vocês só vão colocar assim, tá? Primeira questão, letra tal. Segunda questão, letra tal. Não é para copiar nada, ok? Vamos lá. Primeira questão. A expressão às vezes no contexto significa que o pai em. Ele quer saber, né, o que é o sentido de às vezes. A. Todos os momentos do dia fica irritado com as pessoas da casa. Alguns momentos reclama de algo incorreto em casa. C. Determinado período do dia discute questões familiares que não lhe agradam. D. Diversas situações da bronca sem se preocupar com o que acontece ao seu redor. E E. Diálogo com os filhos estabelece o que deve ser feito e evitado no dia a dia. Eu vou dar 2 minutos, tá? Vamos lá.
Apareçam para mim, por favor, Arthur, Laís, Yasmin e Arthur Souza. Obrigada. Tem mais um minuto. Quem já for terminando a questão, vai colocando um joinha para mim. Beleza, Giovana? A gente vai fazendo de 2 em 2 ou de 3 em 3, tá? E daí a gente vai corrigindo ao mesmo tempo, ok? Beleza, Arthur? Ok, foram 2 minutos, certo? Todo mundo marca a primeira. Ok, vamos à segunda questão. Comparando o grau de simpatia entre as personagens do trecho, percebe-se que 1. A mamãe é tão simpática quanto o papai. A mãe é tão simpática quanto o pai. Os itens 3 e 4 referem-se ao trecho abaixo. Ah, tá. Então é só a 2 é até aqui, ó. A 2 é até aqui, tá? Então vamos lá. Comparando o grau de simpatia, percebe-se que, olha, vamos voltar ao trecho lá, ó. Também moram aqui a mãe, uma mulher bonita e simpática, que trabalha muito cuidando da casa e dos filhos. Então, estão dizendo que a mãe aqui, ó, a mãe é simpática. O pai, às vezes, não é tão simpático. Então, um é simpático e o outro não é tanto. E o vô Inácio, esse sim, ó, simpaticíssimo, né? Então, vamos lá. Segunda questão. Primeira, a mãe é tão simpática quanto o pai? 2. O pai é menos simpático que a mãe e mais intolerante que o avô, né? O pai é menos simpático que a mãe e mais intolerante que o avô? Terceiro, a mãe é simpática em alguns momentos, enquanto o pai permanece simpático quando não é contrariado. Quarta, a simpatia da mãe é permanente e a do pai pode ser provisória devido a comportamentos indesejáveis por ele. Quinta, a demonstração da simpatia da mãe indica uma menor intensidade em relação ao comportamento do avô. Vamos lá, 2 minutos, tá? 15:03, a gente. Vamos lá. Quem terminar a segunda questão, põe o joinha para mim, tá? Beleza, Júlia. Foi rápida dessa vez, né? Beleza, Giovana. Yasmin e Laís terminaram? Beleza. Yasmin, você está sem câmera ou câmara?
Laís, aparece para Pro. Então, Pro. Ok, obrigada, Yasmin. Aí, vamos lá. Primeira questão. A expressão destacada às vezes, ó, gente. Ok, obrigada. Obrigada, Yasmin. Ó, eu quero saber sobre essa expressão aqui, às vezes. O que quer dizer às vezes? É sempre? Não, é em determinado momento. Ok, Laís, obrigada. Então, olha só, a expressão às vezes, no contexto, significa que, né? Todos os momentos do dia fica irritado? Não. 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 Muito bem, não. Todos os momentos não é às vezes, né? Às vezes é de vez em quando, não é todas, sempre, né? Em alguns momentos, às vezes, em alguns momentos, reclama de algo incorreto em casa. O que vocês acham dessa? Às Ou eu acho vezes, que Sim. ela é boa, né, gente? Em alguns momentos é às vezes. Em alguns momentos, o pai reclama de algo, certo? É verdade, essa aqui é boa. Vamos ver se tem alternativa melhor. Às vezes significa em determinado período do dia. Quer dizer que metade do dia eu estou simpático e na outra metade não? É isso? Não. Não. Às vezes não é determinado período do dia, quer dizer que eu vou marcar um período do dia para eu ficar irritada e no outro período eu vou ficar simpática. É isso? não. Não, né, gente? A letra C, ó, tá fora. Às vezes quer dizer que é em diversas situações? Muitas Não. vezes? Não, Não. também. Não, não é diversas situações. Às vezes significa o quê? Diálogo com os filhos? Estabelece o que deve ser feito e evitado no dia a dia? Está falando que o pai tem diálogo com o filho ou ele dá bronca? Dá bronca. Dá Então, bronca. muito bem, então não tem diálogo. Primeira questão, letra B de bola. Boa. Bom, Quem fez essa primeira? olha, professora, eu fiquei em dúvida nessa aí, eu não entendi direito. Essa primeira ela não estava fácil, viu? Muito bem, Giovana. Segunda, vamos lá agora. Vamos comparar aos graus de simpatia, né? O que vocês entenderam? Quem é o mais simpático de todos? Avô, pai ou mãe? Avô, Avô. Avô. Então posso colocar o avô na frente, né? Avô é mais simpático do que quem? mais simpático Mãe que e a o pai. da mãe. E depois a mãe é mais simpática que quem? O pai. Pai, Vocês entenderam esse símbolo que eu coloquei aqui, né, gente? sim, Sim, matemática esse símbolo, né? Então, o melhor maior. de todos, isso. Muito bem, obrigada, Júlia. Então, o melhor de todos aqui é o. Avô, Avô. Muito bem, então vamos lá. Primeira questão da segunda, primeiro item. A mãe é tão simpática quanto o pai. Quando ele fala isso, ele está fazendo o quê? O que vocês acham da primeira? prof, eu acho falso, porque a mãe ela é mais simpática que o pai, e não igualmente. Ah, quem mais achou isso? Quando eu falo assim, ó, a mãe é
tão simpática quanto o pai, eu estou dizendo isso aqui. Olha, gente, a mãe. É verdade isso? Não. 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 Primeira está errada. Então, primeira está errada, eu tenho certeza. Se a primeira está errada, eu tenho certeza. O que eu não vou marcar já de cara? Só fazendo uma. A, C e a E. Olha só, galera. Se eu souber tão simpática quanto, quer dizer que ela é igual em simpatia do pai? Não é verdade, né? O nosso contexto nos diz que a mãe ela é muito mais simpática que o papicho. Então vamos lá. Segunda, o pai. Vamos lá. O pai, cadê? É menos simpático que a mãe e mais intolerante que o avô. O que vocês acham disso? Ai, prof, essa letra Eu B acho aí. que não, porque Pode falar, Júlia. eu acho que não, porque prof, o que é intolerante? Primeira coisa. Certo. Ótima pergunta. O que mais? O Eu que acho é que não, porque é realmente menos simpático, mas eu não sei o que é intolerante. e mais intolerante que o avô? Tá. Então vamos lá. O que é, olha, essa palavra intolerante, ela tem um prefixo na frente, né? Ela vem de uma palavra que chama tolerante. O que é tolerante? Tolerante, ela vem do verbo tolerar. O que é isso? Hã? Eu tolero. Tipo, aguentar uma pessoa. Muito bem, Giovana Bambokian. Eu tolero. Tipo assim, pode me perturbar que eu nem ligo, eu tolero você. Pode me perturbar, me xingar, eu não ligo para você. Agora, se eu colocar o prefixo, qual é o prefixo? In. Sim. E agora, eu vou tolerar ou não? Eu não vou tolerar. Não. Eu não aguento. Eu não quero saber de confusão para o meu lado. Eu não aguento, eu não tolero. Certo? Beleza, Júlia? Beleza? Beleza? Tá. Ó, falou aqui, ó. O pai, que às vezes não é tão simpático. E o vô Inácio? Esse sim. O vovô mais alegre companheiro que existe por aqui. Gente, falou que o pai não é tão simpático, né? Bora lá. O pai é menos simpático que a mãe e mais intolerante que o avô. Prof, essa segunda aí tá meio difícil. Vamos aprender a fazer prova, certo? Ok. Terceira. A mãe é simpática em alguns momentos, enquanto o pai permanece simpático quando não é contrariado. Falso. Falso. Falso, porque nem falou aqui que ele era contrariado, né, gente? Então, olha só, a mãe é simpática em alguns momentos? Não, a mãe é muito mais tempo simpática que o pai, certo? Então, a terceira está errada. E vamos ver a quarta? A simpatia da mãe é permanente. E a do pai pode ser provisória, devido a comportamentos indesejáveis por ele. A simpatia do pai, ela é provisória? O que é provisório? Vocês sabem dizer? Provisória é aquilo Que que dura não por tem um data tempo. fixa.
Dura um tempo. O que mais, Júlia, que você falou? Desculpa, não ouvi. Que não tem data fixa, por exemplo, é algo provisório, é algo por um tempo, é algo que não tem data Exato. fixa. Exato. Então, pode ser que uma hora ele está simpático, outra hora não. E aí depende, né? A quarta questão, o que vocês acham? Ela é boa? Ela é boa. Sim. Ela é boa, também achei. Muito bem. E a quinta, ó. A demonstração da simpatia da mãe indica uma menor intensidade em relação ao comportamento do avô. O que vocês acham? Verdade. Porque primeiro Verdade. vem o avô, depois a mãe, depois o pai. Muito bem, estou gostando de ver. Então, a segunda questão, qual alternativa vou marcar? Letra D. D de dado, muito bem. Maravilha. Vamos fazer a terceira e a quarta, e aí a gente vai corrigindo, tá? Os itens 3 e 4 referem-se ao trecho abaixo. Vamos lá, hein? Mas o vô Inácio falou bem calmo. Alice, minha filha, faz ele tomar água e dá um banho morno, quase frio. Agasalhe o menino e vamos para o posto de saúde. Por quê? Se for dengue, a gente não pode dar remédio sem falar com o médico. A fala do vô Inácio, dirigida à filha Alice, demonstra uma sequência de ações que a direciona instruções gradativas que deverão ser feitas para solucionar o problema que está acontecendo com Armandinho. B. Contribui para estabelecer tranquilidade, mas isso pode não acontecer, pois o tempo é limitado e o bebê poderá não sobreviver durante o percurso para o posto médico. C. Leva a mãe a agir rápido, seguindo os conselhos, porque as pessoas da família já sabem que o bebê está com dengue e corre perigo. D. Demonstra, né? A fala do vô demonstra que o Armandinho deverá ser levado para o posto médico sem nenhuma preocupação por parte da família, pois ao chegar lá tudo será resolvido. D. E contribui para dar ensinamentos às pessoas quando percebem que as crianças estão com alguma epidemia e outras crianças poderão ser contaminadas. Vamos fazer essa questão a terceira, eu vou dar 2 minutos, tá? A, B, C, D ou E? E aí, galerinha? Fizeram?
Beleza. Então, vamos corrigir? Olha só. A fala do avô, ele diz: Alice, minha filha, faz ele tomar água, dá um banho quase frio, agasalhe o menino, vamos para o posto. Porque se for dengue, a gente não pode dar remédio sem falar com o médico. Ok, vamos lá. O que significa essa fala? Na letra B, contribui para estabelecer tranquilidade. Contribui ou não? Sim, contribui. Sim, vamos ver o resto. Porém, essa tranquilidade, né, pode não acontecer, pois o tempo é limitado e o bebê poderá não sobreviver durante o percurso para o posto. Gente, falou isso? Não. Então já corta isso aqui, ó. O bebê poderá não sobreviver durante o percurso. Gente, não falou nada disso. O bebê só está com febre, né? Dá para chegar no médico sem estresse. C. A fala do avô leva a mãe a agir rápido, seguindo os conselhos. Agir rápido porque as pessoas da família já sabem que o bebê está com dengue e corre perigo. Não, eles não sabiam. Exatamente, ele fala aqui, ó. Se for dengue, olha o C aqui, ó, uma conjunção que dá ideia de condição. Ele não tem certeza. Então, aqui, ó, já as pessoas da família já sabem que o bebê está com dengue, nada a ver. D de dado. A fala do avô demonstra que o Armandinho deverá ser levado para o posto sem nenhuma preocupação por parte da família. Eu acho que não, prof. Pois ao chegar lá, tudo será resolvido. Quer dizer que eles não têm preocupação nenhuma com a Armandinha? Não, até porque se eles não tivessem preocupação, o vô Inácio não diria para ele dar um banho, faz isso, faz aquilo. Exatamente. Né? Não é que não tenha nenhuma preocupação. Eles têm preocupação, inclusive ele dá conselho, olha, vamos fazer isso, isso e isso, para a febre baixar, e daí a gente vai com a febre mais baixa, né? Ele tem preocupação, o pessoal da família se preocupa com a temperatura do bebê, né? A fala do avô contribui para dar ensinamentos às pessoas quando percebem que as crianças estão com alguma epidemia e outras crianças poderão ser contaminadas? Não, não foi isso que a fala dele quis dizer. Exatamente, não foi isso que a fala dele quis dizer. A fala do avô direciona as instruções gradativas que deverão ser feitas para solucionar o problema que está acontecendo com o Armandinho. O que vocês acham da letra A? É boa. É É boa. boa. É boa, né? É boa. Giovana, Júlia, Arthur. Muito bem. Então, olha, terceira letra A, muito bem. E outra coisa, né? Na letra E, a fala dele é para ele vai orientando, né? Olha, toma banho, bebe água, toma banho, agasalha e vai para o posto, tá? Então vamos lá. Quarta. Observe o seu valor semântico, né? Eu já falei aqui o que é semântica, é o significado das palavras dentro de um contexto, tá? Observe o valor semântico das palavras em destaque e identifique a afirmação correta. Letra A. Mas o vô Inácio falou bem calmo. Linha 8. O bem indica exclusão? Vamos ver? Aqui, ó, linha 8. Opa. Aqui, ó. Mas o vô Inácio falou bem calmo. Gente, o que é esse bem aí? Significa exclusão?
Não, esse bem? O que esse bem significa? Bom, não. intensidade? É vocês que vão fazer. Então, vocês façam primeiro e depois eu corrijo. B. Um banho morno, quase frio. Quase indica espaço. Na linha 9. C. Vamos para o posto de saúde. O vocábulo para denota finalidade. D. Porque se for dengue, C, na linha 10, indica hipótese. E E, a gente não pode dar remédio sem falar com o médico. Sem significa companhia. Então, quarta questão, vou dar 2 minutos. Bem, quase, para, se e sem. Vamos lá? Jato? Beleza, filho. Já, Júlia. Laís, já fez, Laís? Já. Ou tá? Muito bem, vida. Vamos esperar o resto. Falta a Yasmin e a Giovana. Beleza, a Giovana já fez. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Mas o Inácio falou bem calmo. Esse bem aí significa o quê, hein, gente? Qual é o valor semântico? Qual é o sinônimo desse bem aqui nesse contexto? Intensidade, prof. Intensidade. Muito bem, galerinha. Muito, né? De intensidade. Ele falou muito calmo, né? É um advérbio de intensidade, bem calmo. Quer dizer, mais calmo impossível, né? Então, esse bem significa intensidade e não exclusão. Letra A não é. Um banho morno, quase frio. Esse quase indica espaço? O Não, que esse quase indica? Muito bem, não é espaço. Esse quase pode se enquadrar em qual sinônimo, qual valor semântico para esse quase? Pode ser também intensidade? Ó, um banho morno, um pouco frio. Pode ser um pouco esse quase? pode. Pode. Pode, muito bem. Se pode ser um pouco, eu também tenho um advérbio de intensidade, beleza? Porque, gente, os advérbios de intensidade, eles não são só para mais, tá? Pode ser para menos. Por exemplo, mais. Quais são os advérbios de intensidade mais comuns? Mais, menos, tão, tanto, certo? Muito, pouco. Todos esses são de advérbios de intensidade. Ele pode ir para o maior e também pode ir para o menor. Deu para entender? Beleza. Obrigada, Júlia. Vamos para o posto de saúde. Esse para denota finalidade? Não, Não. Eu vou, recreio, mas espera aí, gente, calma lá.
Faltam 10 minutos, né? Tá. Esse para, muito bem, Júlia. Muito bem, Júlia Heckler. Esse para não denota a finalidade. Ele está indicando o quê? Esse para. Local? Muito bem, direção, né? Localização, é uma preposição, tá? Quem pode me dizer um exemplo de para que indica finalidade? Quem pode me dizer? Fala, Isadora. Boa tarde, vida. Aparece para mim, garota. Quem pode me dizer Quem pode me dizer, obrigada. Quem pode me dizer um para com sentido, esse para aqui, ó, vamos para, então vamos ao posto de saúde, certo? Está indicando direção, né? Vou seguir para o posto de saúde, certo? Uma preposição. Quem pode me dizer um para que dá a ideia de finalidade? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês verem a diferença entre um para, eu tomei remédio para que eu pudesse ficar melhor. Muito bem, Giovana Bamboquian. Eu tomei remédio para ficar melhor. Então, esse para indica finalidade. Qual é a finalidade? Cura, tratamento, certo? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Eu estudei para passar no vestibular. Tá vendo aqui? É diferente, olha, esse para é diferente desse, ó. Eu estudei com o objetivo de passar no vestibular. Eu estudei com a finalidade de passar no vestibular. Então, esse para aqui, que eu dei exemplo, e o que o da Giovana também, eles têm sentido de finalidade, mas não é o caso deste, da letra C, ok? Então, a letra C está fora. Letra D de dado. Porque se for dengue, C significa hipótese. Boa. Essa é boa. Essa é boa, Essa- concordo também, Giovana e Júlia. Essa é boa. Esse C indica uma condição, né? Se, pode ser que seja, pode ser que não seja. Então, é uma hipótese. Muito bem. A gente não pode dar remédio sem falar com o médico. Esse sem denota companhia? Não. Não, né? Sem informação, né? Então, quarta questão, letra D. D. Muito bem, Giovana, muito bem, Júlia. Quinta questão. Agora vamos fazer a quinta e a sexta, ok? Vamos lá. Ok. No trecho, todo mundo falava ao mesmo tempo, querendo explicar os comos, querendo explicar os porquês da limpeza. As palavras destacadas. Quais são as destacadas, gente? Como e porquê. Muito bem. As palavras destacadas no contexto significam que, na visão das pessoas, todos queriam descomplicar mais o assunto sobre a dengue naquele dia, porque estavam cansados.
desviar a atenção do assunto sobre a dengue, com a intenção de desarrumar as plantas da mãe. C. Passar o tempo improdutivamente, sem manifestar interesse na descoberta dos mosquitos que se encontravam nas plantas. D. Descobrir uma solução para que todos parassem de conversar, evitando assim várias interpretações sobre a doença. E compreender de que maneira a dengue deve ser combatida, justificando a importância da higiene no ambiente doméstico. Gente, nós temos que ir lá no texto, senão, né, fica complicado. Então, olha só. Tá. Que beleza, pai, nem reconheci. Todo mundo. Só um minutinho, tá, gente? Leiam aqui, ó. A 54, 55 e 56, tá? Só um minutinho. Professora, seu áudio está desligado. Profi, seu áudio está desligado. Galerinha, vamos lá fazer a quinta? Todo mundo está fazendo? Olha só, então, está escrito aqui, né? Todo mundo falava ao mesmo tempo, querendo explicar os comos e os porquês da limpeza. E a mãe entendeu que aquele trabalhão era para proteger a família e evitar que outros fossem picados pelo mosquito. E concordou com a areia nos pratinhos, beleza? Então, vamos ver aqui o resultado, né?
disso aí. Quinta questão. Espera aí, gente, deixa eu só salvar aqui e voltar, porque não está arriscando. Tá, então vamos à quinta questão. Então, olha só. Todo mundo falava ao mesmo tempo, querendo explicar os comos e os porquês da limpeza. Então, vou dar 2 minutos, marquem aí. Letra A, B, C, D ou E? Estou marcando aqui. 2 minutos. Gente, deu 2 minutos. Ó, são 5h30. Ó, desculpa, são 3h30. Vamos ao nosso intervalo, são 15 minutos. Aí, quando a gente voltar, eu vou corrigir a quinta questão e aí a gente passa para a sexta, ok? Ok, Beleza? Então tá. Ok, professor. Daqui a 15 minutos eu volto. Não sai ninguém daqui, tá? Ok. Gente, vamos fazer a quinta e a sexta questão, certo? Vamos lá? Oi, Ítalo. Apareçam para mim, gente. Fala, Cauã. Tudo bom, filho? Estou fazendo uma prova aqui do Colégio Militar de Salvador 2016-2017. Vamos lá? Apareçam para mim, não tem ninguém. Obrigada, Arthur. Vamos lá? Ô, Giovana. Posso corrigir a quinta questão? Todo mundo já fez a quinta?
Quinta questão. Vamos lá, vamos corrigir a quinta questão. Apareçam para mim, por favor. Obrigada, Giovana. Então, olha só. Todo mundo falava ao mesmo tempo, querendo explicar os comos e os porquês da limpeza. As palavras destacadas, quer dizer, as palavras como e os porquês, né? As palavras destacadas, no contexto, significam que, na visão das pessoas, todos queriam descomplicar mais o assunto sobre a dengue naquele dia porque estavam cansados. Eles estavam cansados, por isso que eles queriam explicar os porquês e os comos? É isso? Não. Não, muito bem, Giovana. Muito bem, garota. D. B de bola. Querendo explicar os comos e os porquês, eles queriam desviar a atenção do assunto sobre a dengue? Porque eles queriam desarrumar as plantas da mãe? Não. Não, eles não queriam desviar a atenção, né, do assunto sobre a dengue, né? Pelo contrário, eles queriam informar mais, né, sobre a dengue para a mãe, para a família inteira. C. Todos explicaram os comos e os porquês, porque eles queriam passar o tempo improdutivamente? Não, porque estava todo mundo preocupado, né? Sim, muito bem, Giovana. Ele não queria passar o tempo improdutivamente. Pelo contrário, eles estavam passando o tempo de um modo produtivo. De um modo produtivo, todos estavam trabalhando, todos estavam empenhados, né, em aprender o jeito que se pega a dengue, e também estavam empenhados em ser produtivos, limpando e arrumando a casa. Então, a letra C está totalmente errada. Letra D. Todos queriam descobrir uma solução para que todos parassem de conversar, evitando assim várias interpretações sobre a doença. Eles queriam parar de conversar sobre esse assunto? Não, porque se eles quisessem parar, eles não estariam discutindo. Exatamente, muito bem. Muito bem, Giovana. Então, ó, para que todos parassem de conversar, não, eles estavam discutindo o assunto, eles estavam querendo aprender cada vez mais, né, sobre a dengue. Letra E. Eles queriam compreender de que maneira a dengue deve ser combatida, justificando a importância da higiene no ambiente doméstico, justificando a importância de limpeza na casa. Sim. Sim, muito bem. Quinta questão, letra E. Quem acertou? Eu. Maravilha. Muito bem, Giovana. Vamos à sexta questão. Agora, Cauã e Ítalo. Vamos entrar agora aqui na sexta, beleza? Parabéns, Ítalo. Leia atentamente o trecho abaixo. Dona Luísa, a vizinha, disse: dá um comprimido para a febre, ele não pode ficar assim. Olha só, né? Tem um ponto de exclamação no final da frase da Dona Luísa. Por quê, hein, gente? Porque ela estaria gritando. Emoção. Porque ela está emocionada. Qual deve ser a emoção da Dona Luísa nessa frase? Prof, repete a pergunta, por favor. Qual deve ser a emoção da Dona Luísa nessa frase?
Dá um comprimido para a febre. Ele não pode ficar assim. Qual a emoção dela nessa frase, vocês acham? Preocupação. Quê? Preocupação. Preocupação. Boa. Que mais? Se eu estou preocupada com uma coisa, então qual a emoção dentro dessa preocupação? Você falou que ela está preocupada, beleza. Eu vou continuar perguntando qual a emoção. Medo? Medo, muito bem, garota. É o medo. Medo do menino ter uma crise convulsiva com essa febre, né? Então vamos lá. Se a narradora não tivesse utilizado a forma de diálogo, qual foi o tipo de discurso que a narradora usou na fala da dona Luísa? Discurso direto. Muito bem. Se a narradora não tivesse utilizado a forma de diálogo, seria possível compreendê-la do mesmo modo, utilizando outra forma de discurso. Podemos, a seguir, reescrever esse trecho, substituindo a forma de diálogo, discurso direto, para outra, discurso indireto. Então, qual seria agora a forma de o modo para que nós possamos transformar essa fala, que é um discurso direto, em um discurso indireto? Eu vou dar 3 minutos para essa. Vou dar 3 minutos para essa questão, ok? Ah, Dona Luísa, a vizinha, dizia que poderia dar um comprimido para a febre. Ele não fica daquele jeito. Dona Luísa, a vizinha, dissera que daria um comprimido para a febre. Ele não podia ficar daquele jeito. Dona Luísa, a vizinha, dizia que era para dar um comprimido para a febre. Ele não pode ficar daquele jeito. Dona Luísa, a vizinha, disse que se desse um comprimido, ele não ficara daquele jeito. Dona Luísa, a vizinha, disse que desse um comprimido para a febre, ele não podia ficar daquele jeito. Quando eu pego um discurso direto e transformo para o indireto, como é que vai ficar a frase? Escolham a melhor. Tem uma que é a melhor. Dá um comprimido para a febre. Ele não pode ficar assim. Vamos lá. Prof, eu acho que se fosse fazer tipo um texto, transformar, eu acho que todos estariam errados, porque todas elas falam pra, e não é pra, é para. Então, se fosse É verdade. É verdade. É verdade. Eu gostei que você viu isso. Eu também reparei. Agora, eles não anularam. Então, a gente segue nesse caminho aí, tá? Vamos deixar aí com esse pra mesmo, que tá errado. Concordo com você. Se eu for escrever uma frase dessa, eu jamais vou escrever pra. Eu vou escrever para. Eu sei que é linguagem inculta, esse pra, né? Mas tem uma que é a melhor de todas. Essa questão, ela não é fácil, tá?
Arthur Souza, Arthur, Ítalo, Yasmin e Laís, apareçam para mim, por favor. Acho que a Laís, que é a única que está com problema, né? Na imagem. O resto, todo mundo pode aparecer para mim. Obrigada, Arthur. Ok, Yasmin. Quando você terminar, você abre, tá? Obrigada. Obrigada, Ítalo. Gente, e aí? Já foram os 3 minutos. Alguém quer me dizer alguma coisa sobre essa questão? Prof, eu marquei a letra E. E de escola. Vamos ver, então? Olha só. Quem mais fez essa questão? O Cauã também? Muito bem. Quem mais fez? Eu fiz. O que você marcou, Giovana? Eu marquei a letra E também. Bora lá. Então, vamos pensar um pouco. Questão difícil, né? Então, ó. Ok. Então, olha só. Quando ela fala dá um comprimido para febre, vocês acham que ela está falando no presente, no passado ou no futuro? Maria, dá um comprimido para ele. Futuro. No futuro? Maria, dará um comprimido para ele? Presente. Presente? Presente, muito bem. Olha só, então, a vizinha, ela está falando agora. Olha, dá um comprimido para ele agora. Ele não pode ficar assim, certo? Então, quando ela fala isso, ela vai falar dizia no passado ou disse no presente? Ó, Dona Luísa, a vizinha dizia, né? No passado. A vizinha dissera no passado. A vizinha dizia, letra C, no passado. A vizinha disse, que é para dar um comprimido. A vizinha disse, eu digo, tu dizes, ele diz. Ela disse, eu disse, tu disse. Eita, a professora está falando besteira. Dá um comprimido para ele, presente, certo? Então, olha só. A vizinha dizia para dar um comprimido, a vizinha dissera para dar um comprimido, a vizinha dizia para dar um comprimido, ou a vizinha disse para dar um comprimido? A vizinha disse. Muito bem, muito bem. Então, ó, dizia tá fora, dissera, dizia. Beleza, olha só, já reduziu para 2. Ela disse. Muito bem, Ítalo. Muito bem, Júlia. Muito bem, galera. Ele não pode ficar assim. Então, a gente vendo a letra D, ó. Ele não ficara daquele jeito ou ele não podia ficar daquele jeito? Ele não podia ficar daquele jeito. Então, olha só, essa parte aqui, ó, ele não ficara daquele jeito, ficou o verbo também no passado, né? Ele não pode ficar assim. Então, eu teria que completar, né? Ele não podia ficar daquele jeito. Sexta questão, letra E. Parabéns aí, pessoal, que fez essa questão. Ela não é fácil. Muito bem. Vamos continuar. Sétima questão. Nosso projeto de prevenção contra doenças epidêmicas será feitinho com muito esmero. Agora, considere a classe gramatical do termo em destaque. E aponte o item que aplica o diminutivo semelhante. Então, vamos lá, hein, gente? Nosso projeto de prevenção contra doenças epidêmicas será feitinho com muito esmero.
Então, vamos considerar a classe gramatical de qual palavra? Feitinho, né? Muito bem, Giovana. Vamos considerar a classe gramatical da palavra feitinho, né? Então, o nosso projeto será feitinho com muito esmero, né? Esmero. O que é essa palavra aqui, hein, gente? Qual o sinônimo disso? Esmero não é carinho? Dedicação? Com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação. Parabéns, Júlia. Então, vamos lá. Agora, tá, eu já falei aqui, né? Então, aponte o item que aplica o diminutivo semelhante, não esquecendo a classe gramatical, hein? Então, bora lá. Hoje, o Armandinho amanheceu com um febrão. B. Aqui está tudo explicadinho sobre a dengue. C. O livrinho colorido chamou a atenção das crianças. E concordou com a areia nos pratinhos. Mesmo que a água seque, se os ovinhos não forem removidos, eclodirão. Então, sétima questão. Eu vou dar 2 minutos. A, B, C, D ou E. Podem começar. Essa tá fácil, né, Júlia? Júlia já fez. Eu vou esperar os colegas. Beleza, Cauã? Valeu, garoto. Depois a gente vê. A gente faz a 7 a 8, a 7ª e a 8ª questão. E aí nós corrigiremos, ok, Ítalo? Ok. Vamos lá? Vamos agora, beleza, Cauã. Vamos agora passar para a 8ª questão. Todo mundo fez a 7ª? Dá um joia para mim quem já fez. Beleza? Ok, Cauã. Ok, Júlia, Ítalo, Arthur, Laís. Muito bem, galera. Estou gostando de ver. Então, vamos fazer a 8ª. Observe a grafia dos vocábulos em destaque nos trechos a seguir. Vamos para o posto de saúde, porque se for dengue, a gente não pode dar qualquer remédio, né? 2. A gente precisa saber como ele chegou aqui e porque, olha só, está escrito de forma diferente, porque o Armandinho foi picado. 3ª, querendo explicar os comos e os porquês da limpeza. Então, vamos lá. 1ª, o emprego da palavra dá ideia de explicação na 1ª. Vamos para o posto, porque se for dengue, a gente não pode dar remédio. 2, em 2, na letra A, apresenta uma frase interrogativa indireta. A gente precisa saber como ele chegou aqui e por que o Armandinho foi picado. É uma frase interrogativa indireta e em 3 é uma palavra substantivada. 8ª, B. Em 1, o termo aparece em frase declarativa afirmativa. Em 2, a expressão pode ser substituída por qual a razão. E em 3, há a substantivação do termo destacado. C. 1. Há emprego
de frase declarativa afirmativa. Em 2, apresenta uma frase interrogativa direta. E em 3, existe a ideia de motivo. D de dado, 1. A frase interrogativa direta. 2, apresenta uma frase interrogativa indireta. E em 3, existe a palavra substantivada com o sentido de razão. Letra E, 1 e 3, há sentido de motivo, razão. E em 2, apresentam uma frase interrogativa indireta. Eu vou dar 3 minutos para essa questão, certo? Essa questão, ela é difícil, hein? Vamos prestar bastante atenção. 3 minutos eu vou dar. Garota. Muito bem, Yasmin. Muito bem, Giovana. Cadê os meninos? A participação dos meninos? Arthur de Souza, Ítalo, Cauã. As meninas já me mandaram ok aqui. Bora lá. Vamos voltar à 7ª. Então, olha só. Eu dei 4 minutos, tá? Para a 8ª. Nosso projeto de prevenção contra as doenças epidêmicas será feitinho, com muito esmero. Primeira coisa, qual a classe gramatical desta palavra feitinho? Qual é? Feitinho não é um verbo, professora, de fazer? Muito bem, é o verbo. Verbo, vem do verbo fazer. Meu trabalho está feito, né? Vem do verbo fazer. Meu trabalho está feito. Só que o que ela fez? Ela pegou e colocou no diminutivo o verbo.
Então, meu trabalho está feitinho. Maravilha! Então, primeira coisa, pam, pam, pam. Super fácil essa questão. Vem do verbo fazer. Meu trabalho está feito. Não, vida, falta pouco. Eu quero saber o seguinte. Qual é a classe gramatical de Armandinho? Substantivo próprio. Substantivo próprio, muito bem. Então, eu vou marcar a letra A, é? Não. Só que não, né, gente? Só que não. Eu estou procurando qual classe gramatical? Verbo. Verbo. Muito bem. Aqui está tudo explicadinho. Explicadinho é o quê, hein, gente? Verbo. Vem de explicar. Muito bem. Quem falou? Júlia? Isso. Júlia. Verbo. Vem do verbo. Qual é o verbo? Explicar. Eu expliquei, tu explicaste, ele explicou. Está tudo explicado. Está tudo explicadinho. Tem o verbo e ainda por cima está no... Diminutivo. Muito bem. Está parecido com lá de cima? Sim. Essa é boa? Boa. Essa é boa. Vamos botar um C aqui. O livrinho colorido. Livrinho. Qual classe gramatical que é livrinho? Substantivo. Impróprio. Substantivo. Substantivo. Comum, né? Substantivo. Ele concordou com a areia nos pratinhos. Pratinhos é o quê? Substantivo. Substantivo. Como? Substantivo. Muito bem, muito bem. Estou gostando de ver. Substantivo. Mesmo que a água seque, os ovinhos. Qual é a classe gramatical? Substantivo. Substantivo. Então, gente, essa questão estava muito fácil. Porque todas são substantivo, exceto o explicadinho, que é verbo que vem do verbo explicar. Então, sétima questão, letra B de bola. Oitava questão, agora sim, essa vai vir mais difícil. Vamos lá. Ok, vamos à oitava. Primeira coisa, eu quero saber aqui, ó. 1. Vamos para o posto de saúde, porque se for dengue, a gente não pode dar qualquer remédio. Esse porquê aqui é uma conjunção de qual tipo, hein, gente? Explicativa. Muito bem, garota. Tá estudando. Explicativa. Então, eu estou explicando por que que a gente não pode dar qualquer remédio. Vamos para o posto, porque não posso dar AS para dengue. Olha, gente, gravem isso aí, hein? Se acontecer na família de vocês. Mãe e pai, a prof falou que não pode dar ácido acetil salicílico se tiver com dengue, tá bom? Porque sangra. Se você der AS com dengue, a pessoa pode o quê? Vamos aprender? Se você der AS, Não. quer dizer... Fala, Cauã. Se você der AS... Quero aprender, não. Não, mas é bom aprender, sabe por quê? Se aparecer alguém com dengue aí, você já vai saber. Se eu der... E aí você evita que alguma pessoa na sua família aconteça o quê? Se contamine? Ó. Você evita que a pessoa... O que que eu escrevi aqui? Sangue. Sangre. Qual é o verbo? Sangrar. Sangrar.
Então, se eu der a S e a pessoa estiver com dengue, o que pode acontecer com ela? Ela vai perder Sangue. sangue. Então, quando a gente estiver com dengue, eu não posso dar a S para ela não Sangrar. sangrar. Muito bem. Parabéns, galerinha. Então, bora lá. A Júlia Heckler falou para mim que a primeira é uma explicação. O que vocês acham? É boa? É boa. É boa. Muito bem, Giovana Bamboquian. Segunda. A gente precisa saber como ele chegou aqui e por que o Armandinho foi picado. E agora, esse porquê aqui representa o quê, hein, gente? Por que motivo? Por que motivo? Muito bem. É uma interrogação essa frase? Eu quero saber por que o meu filho está doente. É uma interrogação indireta? Sim. Sim. Por que motivo, né? Muito bem, né? E também é uma frase interrogativa, né? É uma frase interrogativa de modo direto ou indireto? Modo indireto. Indireto. Direto, muito bem. Tem o ponto de interrogação aqui na nossa cara para ser direta? Não. Não, muito bem, Giovana. Beleza. Terceira, querendo explicar os comos e os porquês. Gente, o que acontece com essa terceira? Hum? O que acontece com a terceira? Quem pode me explicar? Prof, ele vai ser substantivo? Muito bem, Júlia. Olha só. O primeiro porquê, aqui em cima, ele é uma Explicação. conjunção, né? Ele é uma conjunção explicativa. Muito bem, Júlia. É uma conjunção, geralmente, né? O porquê é uma conjunção explicativa no caso da letra do primeiro item, certo? Conjunção explicativa, tá? O que aconteceu na terceira? Na terceira questão. Eu tenho o que antes da palavra porquês? Eu tenho o quê? Os, por quê? Eu tenho os, né? O os, qual é a classe gramatical de os? Artigo. Muito bem, garota. Tá estudando pra caramba. O os, muito bem, é artigo. Artigo definido. E aí, o que acontece quando eu tenho um artigo definido antes de uma conjunção? O que acontece com a conjunção? Ela vira substantivo? Muito bem. Agora, esse porquê aqui, ele não é mais conjunção explicativa. Agora, ele é o quê? Substantivo. Júlia, estou gostando de ver. Ele é substantivo. Muito bem. Júlia está estudando. Esta questão oitava, ela não é fácil. Beleza. Então, a primeira eu tenho uma conjunção explicativa, na segunda eu tenho um motivo, que é uma frase interrogativa direta, e na terceira o porquê, que antes era uma conjunção, agora ele tem um artigo definido, ele virou um Substantivo. Muito bem. Agora sim, qual é a alternativa da oitava questão? Letra A.
Primeiro, o emprego da palavra dá ideia de explicação? Sim ou não? Sim. Sim. Então, aqui é boa. Vou deixar um C aqui. Não, falta pouco. Segunda, é uma frase interrogativa indireta? Sim. Sim, essa é boa também. Terceira, é uma palavra substantivada? Sim. Sim. Então, a letra A é boa, né? Letra B. Primeiro, o termo aparece em frase declarativa afirmativa? Em 2. Não. Em 2, a expressão pode ser substituída por qual razão? Chegou aqui e por qual razão o mandinho foi picado? E em 3, a substantivação do termo destacado? Beleza. Então, né? A B está fora. C, 1. Há emprego de frase declarativa afirmativa? 2. Apresenta uma frase interrogativa direta? Tem ponto de interrogação para ser uma interrogativa direta? Hein? Não. Não. Aqui também é não. D. A primeira, a frase interrogativa direta é uma frase interrogativa na número 1? Não, é uma frase explicativa. Muito bem. 1 e 3, há sentido de motivo e razão, e em 2 apresenta uma frase interrogativa indireta. Em 1, é motivo? Não. Não. Em 1 é explicação, né? Não é motivo. 8ª questão, letra A. Quem fez essa questão? Questão difícil. Quem fez essa questão? Eu Cauã? Eu sei que você fez. Cauã fez? Eu fiz, mas errei. Muito bem, Yasmin. Eu gostei da honestidade, né? Parabéns mesmo. também Então errei, vamos lá. não estava acertando, tipo, eu estava tentando ajeitar aquele negócio, mas não consegui. Eu sabia que a primeira era explicativa, só que eu não me lembrava do detalhe que da última virar substantivo antes do artigo. Mas você falou para mim que virava substantivo. Foi você que falou, não fui eu. Lembrou depois? Mas a gente tinha marcado, eu não vou. Você viu a prova lá, eu não vou ter como, professor, me passa a prova aqui para mim corrigir. Não. É verdade, é verdade. Às vezes, quando tiver questões difíceis assim, que a gente demora um pouco mais para fazer, a gente pode pular, né? E depois a gente pode voltar para pensar um pouco mais nessa questão, tá bom? Assim que a gente faz prova, beleza? Vamos à 9ª questão. Gente, ó, para os agoniados de plantão, daqui 10 minutos acaba a aula, tá? Então vamos lá. 9ª questão. Com o objetivo de tornar mais atrativo o trabalho de divulgação dos cuidados para evitar a dengue, a autora utiliza a variedade informal da língua. Observe os trechos e assinale o item em que essa informalidade provocou um desvio gramatical. Então, ela usou a linguagem informal. E essa linguagem informal provocou um desvio gramatical. Vamos para o posto de saúde, porque se for dengue, a gente não pode dar remédio. A gente pode ir até o jardim. A gente ainda não sabe, mas pode ser. A gente, vovô, nesta tarde, cuidaremos de Armandinho. Mas a gente pode perguntar. Gente,
Essa questão não está difícil. Vou dar 2 minutos e vamos lá pensar como que essa informalidade ela escreveu de um modo informal, inculto. Escreveu de uma forma inculta. E aí teve erro. Quando ela escreve de uma forma inculta, teve erro gramatical. Qual é a questão que está com erro? Vamos lá. 2 minutos. Beleza. Oito minutos, Cauã. Beleza. Terminou, Cauã? Já marcou? Espera um pouquinho, gente. Faltam 8 minutos. E eu dei o recreio, né? Eu dei o intervalo. Tu fecha o som, obrigada. Vamos lá. 2 minutos. Giovana, Yasmin, Laís, Ítalo e Arthur Souza. Fizeram? Beleza. Então, olha só, gente, essa questão... Ok. Olha só. Cauã, fecha o som, vida. Olha só. Onde que está o erro aqui? Olha só. Vamos para o posto, porque se for dengue, a gente não pode dar remédio. A gente não pode. A gente pode. A gente não sabe. A gente cuidaremos. A gente pode. Gente, eu quero perguntar uma coisa. A gente está no singular ou está no plural? Plural. Plural. Plural? Plural? Singular, prof, não tá? Singular, gente. Singular. Muito bem. A gente. Singular. Então, se o substantivo está no singular, eu vou usar o verbo no Singular. verbo no singular. E o pronome pessoal nós está no singular ou no plural? Plural. Nós tá no plural. Acabei saindo da reunião. Travou aqui, me bugou. Aí eu saí da reunião. Gente, 42 imagens de bate-papo. Nós Acho está que é no por- plural. Arthur, fecha o som aí. Nós está no plural. Então, vamos usar o verbo no. Plural. Muito bem, Giovana, no plural. Então, olha só. A gente pode. Tá certo essa frase? Letra A. A gente pode. Tá certo? Tá.
Tá, muito bem. Tá. Porque a gente está no singular, certo? Eu posso, tu podes, ele pode. Então, a gente está na terceira pessoa, certo? Certo. Então, a gente pode... Tá certo, não tá? Tá. Beleza. E a gente podemos, tá certo? Não. Não. Estou gostando de ver, Giovana. A gente pode, letra B, tá certa? Sim. Sim, muito bem. A gente não sabe, ou vou tirar o não daqui, vou deixar só o verbo. A gente sabe, tá certo? Tá Sim. certo. Tá certo. E a gente cuidaremos, tá certo? Tá Não. errado. Cuidaremos Nossa, é o verbo. eu tenho que usar, então, qual pessoa aqui para deixar o verbo cuidaremos? Nós cuidaremos. Muito bem, garota. Nós cuidaremos e não a gente cuidaremos. Esse Nós a gente teria que botar a gente iria cuida, cuidar. ou a gente cuidará, né? A gente cuidará do Armandinho. Aí sim. Só que a gente cuidaremos pelo amor, hein, gente? Quem fala assim é quem não estuda o quê? Português. Português. Norma gramatical, norma padrão. Exatamente. Então, a letra D está totalmente o quê? Errada. E a gente pode, letra E, tá certa também, né? Tá certa também. Então, qual é a alternativa que trouxe um desvio, né, gramatical, um erro na gramática? Qual é? Letra D de dado. D. Letra D de dado. Essa questão era mais ou menos difícil. Não era fácil, mas também não era difícil. Era média. Quem acertou? Eu, prof. Júlio. Muito bem, garota. Eu também. Muito bem, Giovana. Então, vamos lá. Olha, gente. Falta um minuto. Acabou? Um minuto para a nossa aula. Nós Ah. vamos... não, acabou. Eu vou parar o som aqui, só um pouquinho. Prof, a aula termina.